Queridos irmãos, graça e paz esteja com todos, amém? Pode se assentar. Graças a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém? Que bom que nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 29. Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, sabe que eu amo." E Jesus lhe disse novamente: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, eu lhes digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos, Deus, por mais uma vez podermos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, Senhor. Edifica a nossa vida, Senhor Jesus, através da Tua mensagem, que é a verdade, e é a verdade que nos liberta, Senhor. Nos liberta de todo mal, nos liberta das nossas mentes cativas, Senhor Jesus querido. Mas o Senhor tudo pode fazer em nossas vidas através da Tua mensagem maravilhosa, Pai. Fica conosco nessa manhã, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada nós demos início a uma nova série de mensagens. Não sei se você prestou atenção ou se você não estava no culto na semana passada, é importante você saber disso.
Nós finalizamos o estudo na carta de Paulo aos Filipenses e nós começamos com a série de mensagens a respeito do tema Encontros com Jesus. E a Letícia muito bem ministrou semana passada o encontro que Jesus teve com o apóstolo Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo, mas que teve a sua vida transformada depois que ele se encontrou com Jesus, ou melhor dizendo, que Jesus se encontrou com ele. Nessa manhã, o encontro que nós vamos falar é o encontro que Jesus teve com Pedro, mas o tema dessa mensagem é o Jesus dos reencontros. Repita comigo, o Jesus dos reencontros. Todos nós sabemos, amados irmãos, que caminhar a vida cristã, a vida que nós recebemos quando Jesus nos chamou, nós vivemos altos e baixos nessa caminhada. Tem dias que a gente está bem, mas tem dias que a gente não está tão bem assim, né? Parece que a gente vai se afastando, se afastando, se afastando. E essa caminhada cristã, às vezes, irmãos, é uma caminhada um tanto quanto difícil. Vocês concordam comigo? Ou alguém aqui não tem problemas na sua vida, né? Mas Jesus nos chama para viver essa vida, mesmo que no meio dessa montanha russa. E apesar de nós termos lido aqui o capítulo 21 de João, onde Jesus restaura a vida de Pedro, eu quero fazer igual aqueles filmes. Eu gosto muito daquele filme que ele começa assim com uma cena que você não entende nada. O filme começa com uma cena assim, você fala, nossa, mas eu não estou entendendo nada. E aí o filme ele vai voltando e ele começa pelo fim. E é mais ou menos isso que eu quero fazer aqui nessa manhã. Nós vamos fazer então um retrospecto da vida do apóstolo Pedro para nós aprendermos como Jesus age na nossa vida, como Jesus age na vida dos seus filhos, mesmo nas nossas constantes falhas. Assim como o pastor disse aqui, nós conhecendo a palavra de Deus, mesmo assim, nós temos várias falhas, vários erros que nós precisamos consertar. E é interessante, irmãos, nós olharmos para a vida do apóstolo Pedro. Por quê? Porque algumas religiões e algumas pessoas dão um destaque para a vida de Pedro tão grande, sendo que a Bíblia mostra exatamente o contrário. A Bíblia enfatiza os erros e as falhas do apóstolo Pedro. Porque o objetivo da palavra de Deus é mostrar que Jesus é perfeito e não os homens. Os homens são falhos, mas Jesus vem para nos trazer o conserto das nossas falhas. Só que algumas pessoas dão um destaque tão grande para Pedro. E nós vamos ver que Pedro, sim, era uma pessoa influente, era um líder nato, mas que mesmo assim tinha os seus erros e tinha as suas falhas. E eu gostaria de pedir para o Joe colocar para a gente uma imagem que eu mandei. Essa imagem aqui é de um pastor que, eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu posso falar para vocês aqui. O pastor João sempre me diz que é para eu dizer a fonte, né? Mas tem o link ali, tem o link. Esse aqui, irmãos, é um gráfico que representa os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Então, olha que interessante o que esse pastor fez. Ele foi pegando as etapas da vida do apóstolo Pedro e foi colocando. E vocês estão vendo que tem um momento que sobe, mas tem um momento que desce, tem um momento que sobe, tem um momento que desce, como uma montanha russa. E aí tem um momento ali que vai lá no fundo. E depois ele sobe acima de tudo. Vocês compreenderam? Que legal isso aqui. Depois eu posso mandar essa imagem lá no grupo para vocês terem. Então, irmãos, nós vamos fazer esse retrospecto na vida de Pedro, até chegarmos no capítulo 21, para nós entendermos como Jesus age na nossa vida, em meio às nossas falhas e em meio aos nossos erros. E começando, irmãos, nós vamos lembrar do chamado do apóstolo Pedro. Jesus, ele inicia o seu ministério lá na região da Galileia, lá no norte de Israel. E logo no começo do seu ministério, Jesus chama alguns homens para comporem ali o seu corpo de amigos mais íntimos. E esses amigos, eles aprenderiam mais de perto a respeito de Jesus, e eles seriam os responsáveis por depois levar a palavra do Senhor às outras pessoas. Pedro, então, é um dentre esses
4 primeiros homens que foram chamados. E esses homens são chamados o quê, então? De discípulos. Que são o quê? Aqueles que seguem Jesus. Você é um discípulo do Senhor, porque você segue a Cristo Jesus. Pedro é um desses 4 primeiros homens, e lá no capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver Jesus emprestar um barco de Simão. Simão era, até então, o nome de Pedro era Simão. Jesus chega para Simão lá na beira da praia, lá no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um grande lago de água doce. Jesus chega para Simão e fala assim: ô Simão, eu posso emprestar o seu barco aqui para falar para as multidões? Jesus empresta o barco de Simão, ele sobe no barco, afasta um pouquinho e começa a pregar, como eu estou falando aqui para vocês, lá no mar da Galileia. Depois da pregação, Jesus vai falar para os discípulos assim: olha, eu sei que vocês tiveram uma noite, que vocês não pescaram nada, mas eu quero que vocês voltem lá para o meio do mar, e vocês vão jogar a rede, vão lançá-la novamente, e alguma coisa diferente vai acontecer. E eu queria que colocasse ali Lucas capítulo 5, versículo 5, e diz assim: uma pesca maravilhosa tinha acontecido. Por quê? Porque em resposta ao que Jesus tinha dito, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Esse foi o momento do chamado de Pedro. Foi o momento que Jesus se encontrou com Pedro pela primeira vez na história dele. Um milagre acontece. Pedro reconhece que Jesus era ali o Senhor, por ter feito aquele milagre maravilhoso. E Pedro reconhece a sua pequenez, se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era um nada, que ele era um ser ínfimo, perto daquilo que Jesus era. Mas Jesus chama aqueles discípulos dizendo assim: olha gente, eu estou chamando vocês porque vocês eram pescadores de peixes, como qualquer um outro aqui. Mas agora vocês vão ser pescadores do quê? De gente. A partir de agora vocês vão me seguir e vocês vão ser pescadores de gente. Eles abandonam aquele barco então e começam a seguir Jesus. Então esse é o chamado de Pedro. Eles começam a conviver com Jesus os seus dias, aprender as parábolas de Jesus, aprender tudo aquilo que o Senhor lhes falava. E nós vamos para uma outra cena agora emblemática, que é o de Jesus anda sobre as águas. Teve um momento que Jesus realizou a primeira multiplicação de pães e peixes, vocês lembram disso? Chega lá Jesus e vai despedir da multidão, mas eles falam assim: olha, o povo está com fome, eles precisam comer. Aí Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e a partir desse momento Jesus faz uma grande multiplicação de pães e peixes. E Jesus ordena para que os discípulos atravessem o mar da Galileia, porque ele iria se encontrar com seus discípulos lá do outro lado. Mas acontece que Jesus, irmãos, ele tem um senso de humor muito legal. Jesus é bem-humorado. E aí naquela noite, enquanto os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, fortes ventos começaram a soprar, e o barco dos discípulos começou a querer virar. E aí de repente eles olham assim, no meio daquele vendaval em alto mar, e eles falam assim: olha, tem um fantasma ali. Mas um dos discípulos, João, fala assim: não é um fantasma não, é o Senhor. Quando João fala isso, Pedro, no momento que João fala, Pedro se lança no mar. Ele fala assim: Senhor, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas como o Senhor está andando. E aí Jesus fala: então, Pedrão, vem aqui comigo. Pedro se lança no mar ali, começa a caminhar sobre as águas. Imagina o medo de Pedro, né? Andando sobre as águas, gente, isso é
Coisa doida. Pedro começa a andar ali, Pedro dá uns 3, talvez, quem sabe 4, 5 passos, mas aí ele começa a afundar, e ele começa a gritar, Senhor, me ajuda, me ajuda. Jesus estende as mãos ali para Pedro, porque, irmãos, porque naquele momento o medo tomou conta da vida do apóstolo Pedro. A fé de Pedro não foi suficiente. Não é para tanto que Jesus fala assim, Pedro, você é um homem de pequena fé. Mas Pedro era esse tipo de homem, impulsivo, sabe? Pedro era meio doido varrido, assim. Era um cara que era líder, mas ele era meio doidão, assim, ele saía nos impulsos, fazia as coisas correndo. Falando, não, eu já vou me lançar, eu quero ir, eu quero andar sobre as águas, Senhor, eu quero experimentar. Pedro achava que tinha fé suficiente. Mas naquele momento Jesus mostra para ele, fala assim, Pedro, a sua fé é pequena ainda. Você acha que você está com a fé muito grande, Pedro, mas, ei, baixa a bola. Você precisa se colocar no seu lugar ainda aí, Pedrão. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Jesus faz tudo com propósitos nas nossas vidas. Você crê assim, que Deus faz as coisas com propósitos na sua vida? O Senhor fez com propósito esse momento também, para que Pedro visse que ele precisava ainda crescer na fé. Que Pedro ainda precisava desenvolver uma vida de maturidade com o Senhor. Nós chegamos então a uma outra cena que Pedro tem com Jesus. Jesus reúne com seus discípulos na cidade de Cesareia de Filipe, e lá Jesus faz uma famosa frase, perguntando para os discípulos, falando assim, olha, quem os homens aí fora estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer assim, Senhor, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, tá, os outros estão falando isso, mas quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, vocês que estão convivendo comigo, quem vocês dizem que eu sou? No exato momento que Jesus termina de fazer a sua pergunta, imediatamente, Pedro vai responder o quê? Eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí os discípulos se surpreendem, olham assim, e Jesus também se surpreende, fala assim, Pedrão, não foi você que teve essa revelação, mas foi o Espírito de Deus, foi o Senhor que habita em você, que te revelou isso. Olha que maravilhoso, irmãos. O apóstolo Pedro recebe uma revelação do Senhor Jesus, e essa frase para você pode parecer pequena, mas nesse momento, Pedro como um judeu, e um judeu esperava o Messias, esperava o libertador da nação de Israel, Pedro recebe essa revelação, de que Jesus era esse Messias, de que Jesus era esse tão esperado homem, que a nação de Israel aguardava, e que a nação de Israel precisava. Jesus recebe essa revelação do Senhor, e diz ali no exato momento, com todo o seu ímpeto, com toda a sua força, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está revelando que Jesus é o mesmo que o Pai. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Os outros discípulos não tiveram essa revelação que o apóstolo Pedro teve. Foi um privilégio, tanto que Jesus falou, olha Pedro, não é de você, não é para você se orgulhar, não é para você se exaltar, Pedrão, porque foi Deus, o Pai, quem te revelou isso, não veio de você. Muitas vezes a gente acaba se achando com alguns dons que a gente tem, com alguns talentos, com algumas coisas que a gente tem, mas a gente acaba esquecendo que quem nos dá a vida, quem traz a fortaleza para nós, quem é a nossa esperança, quem nos dá o ar que nós respiramos, quem dá o alimento, quem dá as condições financeiras que você tem, não é o seu braço, não é a sua força, não é você, mas é Cristo Jesus que habita na sua vida, irmão. Nós não podemos nos esquecer disso. Aliás, nós temos que lembrar disso todas as manhãs. Senhor, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu emprego, obrigado, Senhor, pelo momento que eu estou passando, porque é o Senhor quem está fazendo isso na minha vida.
É o Senhor quem revela, é o Senhor quem traz para nós. Quantas vezes, irmãos, eu conheci pessoas que, eu vou dizer se achavam, não vou lembrar de outro termo aqui agora para conseguir explicar melhor, mas pessoas que se achavam, porque às vezes tinham uma revelação da palavra do Senhor, ou traziam alguma mensagem que comovia os corações de outros irmãos. Gente, a palavra do Senhor, a revelação é do Senhor. Se eu estou falando aqui para vocês, não é por causa de mim, é por causa do Senhor, é pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, que faz abrir o seu coração, que faz abrir a sua mente para receber a palavra dEle. É tudo para a honra e para a glória do Senhor, é nada sobre nós. Evangelho, irmãos, nada trata sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, você está aqui por causa de Jesus. Agora, olha que interessante, irmãos. O apóstolo Pedro acabou de confessar que Jesus era o Messias, que era o homem aguardado da nação de Israel, que era o Filho do Deus vivo. Acabou de ter essa revelação. E aí, Jesus fala para os discípulos assim, olha gente, eu sou o Messias, sim. Pedro teve a revelação, mas acontece que eu preciso ir para Jerusalém. Ele estava lá em Cesareia de Filipe, lá na região praiana, à beira-mar. E Jesus fala assim, olha gente, eu preciso ir para Jerusalém. Só que quando eu for para Jerusalém, eles vão me maltratar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí Pedro fala assim, opa, para tudo aqui. O Senhor não pode morrer. O Senhor não pode morrer, o Senhor é o Filho de Deus. No exato momento que Pedro fala isso, Jesus olha para Pedro e fala bem assim, Satanás, afasta-te de mim. Como que pode isso? Pedro, que teve a revelação de Deus, que Jesus era o Messias, segundos depois é usado por Satanás para impedir que o plano de Deus, porque Jesus teria que ser morto pelos nossos pecados, para nossa libertação, Pedro tenta impedir a morte de Jesus, e é por isso que o Senhor olha para Pedro e fala assim, Satanás, afasta-te de mim, você está repreendido. Jesus chama Pedro de Satanás. Olha que doideira isso, irmãos. E aí eu lembro lá da carta de Tiago, quando Tiago fala bem assim, gente, da mesma boca não pode proceder palavras de bênção e palavras de maldição. Cuidado com o que sua boca tem proferido, irmão. Cuidado com o que você tem falado, porque você tem aprendido da palavra de Deus. E todos vocês que estão aqui, inclusive eu, todos nós aqui conhecemos da palavra do Senhor, sabemos da verdade da palavra do Senhor, e por isso, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, nós não podemos ser considerados como inculpáveis, porque nós temos conhecimento da palavra da verdade. Da sua boca, irmão, não pode proceder palavras de maldição, somente palavras de bênção. Somente palavras boas, somente palavras que acalentam. Poxa, é tão complicado quando você chega perto de uma pessoa, que a pessoa só fala coisa ruim para você, não é? Você não se sente mal quando você está do lado de alguém que a pessoa só te puxa para baixo, só fala coisa ruim, só fala maldição, só fala palavrão. Você foi chamado para ser um discípulo, e um discípulo faz a diferença. É por isso que Jesus, naquele momento, chama Pedro de Satanás, porque ele deixou-se ser usado pelo inimigo. Momentos depois que ele revela o Senhor, ele se deixa ser usado por Satanás e tenta impedir o plano de Deus. Mas o plano do Senhor era maior. O plano de Deus é muito maior, irmãos. Passou-se então alguns dias, e aí nós vamos chegar no momento da última ceia, da última santa ceia que o Senhor, ali naquele momento, Ele institui aquele ato tão glorioso que nós ainda realizamos, o partir o pão, o beber do cálice. Era uma quinta-feira à noite, e era a véspera da Páscoa. A Páscoa era no domingo, e para os judeus, irmãos, a Páscoa é um feriado muito importante, porque vocês vão se lembrar que a Páscoa
relembrar a passagem do anjo lá no Egito. Lembra que o primogênito de toda casa iria morrer, mas se você colocasse o sangue nos umbrais das portas, né, representava que aquela casa estava protegida. E os judeus, para eles então esse feriado é tão importante da Páscoa. Jesus está reunido com os seus discípulos numa casa lá em Jerusalém. Eles já tinham saído de Cesareia, foram para Jerusalém, eles estão no primeiro andar lá de uma residência emprestada, e eles estão ali celebrando o momento da ceia, o partir o pão, o beber do cálice, e os discípulos começaram uma discussão ali de quem era o maior. Qual discípulo é maior? Não, quem será que é maior? Será que é o Tiago? Não, será que é o Natanael? Puxa, não, será que é o Simão ali? Quem será que é o maior aqui? Eles começaram a discutir, gente, quem que era o mais importante dentre eles? É como se a gente chegasse aqui na igreja, qual será que é o pastor mais importante? Gente? Será que é a pastora Mônica que é mais importante? Será que é o pastor João que é o mais importante? Não, mas o pastor Márcio dá os cursos. Não, acho que o pastor Márcio é o mais importante. Eles começaram a discutir entre eles quem que era o mais importante, quem que era o maior, quem que era o maioral ali dentre eles. Vê se pode isso, gente. Vê se pode. Coisa mais nada a ver entre os cristãos ali. E aí Jesus, num ato tão maravilhoso, Jesus pega uma bacia, Jesus pega uma toalha, enche a bacia de água, coloca a toalha aqui no lombo dele, Jesus se dobra diante dos joelhos, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Enquanto os discípulos estavam discutindo quem era o maior, Jesus faz uma atitude totalmente o contrário. Jesus faz uma atitude de escravo, porque quem fazia era escravo lavar os pés dos outros. Jesus se coloca como escravo dos discípulos e começa a lavar os pés de cada um deles. Só que Jesus chega diante de Pedro, e aí ele fala assim: Pedro, eu vou lavar o seu pé aqui. Aí eu quero que o Joe coloque para a gente João capítulo 13, versículos 6 a 9. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, o Pedro perguntou assim: Senhor, o senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: o que eu faço, Pedro, você não compreende agora, mas você vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo, Pedro. Então Pedro pediu: Senhor, então não somente lava os pés, mas lava tudo, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Vocês estão vendo como Pedro era doido varrido, gente? Pedro era malucão, falava assim: Senhor, então não lava só os pés não, Senhor, lava toda a cabeça. Espera aí que eu vou tomar um banho aqui agora com Jesus. Pedro era esse cara doido, era esse cara malucão assim, falava: Senhor, é isso aí. Pedro não entendia as coisas. Às vezes eu não consigo entender Pedro, porque às vezes Pedro entendia, assim quando ele teve a revelação. Agora Pedro não entende. Ele é meio doido mesmo, gente. Pedro não conseguia entender. É interessante isso. Mas o Senhor fala: Pedro, Pedro, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. E aí Jesus termina ali então de lavar os pés. Jesus lava os pés do Pedro, não lava o corpo inteiro dele. E depois, no momento da celebração da ceia, Jesus avisa Pedro de que Pedro vai negar ele por 3 vezes. Vocês se lembram disso, né? Jesus fala assim: Pedrão, Satanás pediu para peneirar a sua vida. Olha isso que forte, gente. Satanás pediu para peneirar a sua vida, para acabar com a sua vida. Mas eu roguei ao Pai por você. Eu orei por você. Porque Jesus sabia da missão que Pedro tinha. Jesus sabia que Pedro iria ser restaurado. E Jesus ora por Pedro. Mas Pedro fala assim: Jesus, eu não vou te negar de jeito nenhum, Senhor. Eu vou com o Senhor até a morte, se for preciso. Se for preciso morrer, eu vou até a morte. E aí Jesus fala assim: Pedro, sabe nada, inocente. Pedrão, antes que o galo cante nessa madrugada, você vai me negar, não uma, não 2, mas você vai me negar 3 vezes.
Pedro não acredita em Jesus, irmãos. Pedro fala assim, Jesus que não sabe nada. Ele está falando que eu vou negar ele, mas sabe nada. Se for preciso morrer por Jesus, eu vou morrer, eu vou até a morte. O que for preciso, eu vou com Jesus até o final. Jesus chama os discípulos, então eles vão lá para o Monte das Oliveiras. Jesus vai orar, deixa Pedro, Tiago e João. E por que Pedro é um líder nato, irmãos? Porque sempre nas listas do Novo Testamento nós vemos Pedro figurar em primeiro lugar. Todas as vezes que tem uma lista de discípulos, Pedro está em primeiro. Era Pedro, Tiago e João, Pedro, Pedro, esse, aquele, outro. Pedro sempre está em primeiro. Por isso que Pedro era o líder nato. Jesus está orando lá no Getsêmani. Quando Jesus volta, Pedro, Tiago e João estão fazendo o quê? Dormindo. Gente, eu trouxe vocês aqui para vocês orarem comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, gente. Acorda, pelo amor de Deus, acorda, gente. Vamos orar comigo. Jesus estava suando gotas de sangue, um evento que nunca mais foi visto na história. Se chama hematidrose. Jesus volta a orar. Quando Jesus retorna para ver os discípulos, o que eles estão fazendo? Orando? Não, estão dormindo de novo. Os discípulos que acompanharam Jesus no momento que ele mais precisava. Jesus estava sofrendo agonia pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, pelos pecados dos discípulos. Eles estavam vacilando, dormindo. Quando de repente chega o grupo de soldados para prender Jesus, porque Judas tinha traído, Pedrão, num ato impulsivo novamente, pega a sua espada e corta a orelha do soldado Malco. Jesus repreende Pedro novamente, falando, Pedro, não é isso que você aprendeu comigo até hoje. Você está andando comigo por 3 anos, eu estou falando sobre amar o próximo, sobre amar o irmão, sobre amar o reino de Deus. O que Pedro faz? Corta a orelha do soldado, gente. Pedro não tinha aprendido nada, andou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Quantos anos você tem de crente, irmão? Quem tem um dia está desculpado. Brincadeira, não tem não, não está não. Você tem 10, 20, 30, 5, 2 anos de cristão. O que você já aprendeu até agora sobre o Evangelho? E às vezes a gente ainda continua errando as mesmas coisas. A gente fala do Pedrão, mas a gente continua igual. A gente ouve a palavra de Deus todo domingo e continua praticando as mesmas coisas erradas. Fala sobre amar o próximo 300 mil vezes aqui e a gente continua odiando o nosso irmão dentro da igreja. A gente ouve sobre o amor de Deus, sobre ajudar os necessitados, sobre fazer isso, sobre fazer aquilo. O que a gente faz? Totalmente o contrário. É o Pedrão que habita em nós. Misericórdia. Jesus é preso pelos soldados, é levado para a casa do sacerdote Caifás. Lá no lote do sacerdote, Pedro estava lá olhando de longe. Diz o Evangelho de Lucas que Pedro olhava de longe. Pedro não conseguiu chegar perto. Chegaram algumas pessoas e falaram assim, você é discípulo daquele homem ali. Pedro fala, não, que sou eu? Não, jamais, jamais. Pedro nega as 3 vezes Jesus ali. Quando ele nega a 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e no momento que Jesus olha, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro desaba a chorar e vai embora. Naquele momento o coração de Pedro estava totalmente quebrado, cortado, se sentindo abandonado, se sentindo horrível, porque ele viu que tudo aquilo que ele achava que ele era, o achismo dele acabou com ele. O achismo que Pedro achava que tinha, que era, acabou com ele. Pedro vai embora e começa a desistir. Jesus ressuscita e diz a palavra do Senhor que Pedro tinha encontrado Jesus ressuscitado por 2 vezes, mas que mesmo Pedro encontrando Jesus 2 vezes ressuscitado, não foi o suficiente. E nós chegamos no capítulo 21 de João. No capítulo 21 de João,
se repete uma cena, irmãos, que aconteceu lá no chamado. Vocês lembram lá do chamado de Pedro, irmãos? Onde Jesus encontrou Pedro? À beira do mar. O que Pedro tinha feito aquela noite? Tentado pescar. Pedro não tinha pescado. Pedro tinha tentado pescar, mas que nada tinha acontecido. Só que, irmãos, vejam que interessante, porque Pedro disse assim no capítulo 21, eu vou pescar. Mas tinha outros 6 discípulos com ele. O que esses outros 6 discípulos fizeram? Eles falaram para Pedro, não vamos pescar não, a gente tem uma missão para a gente fazer, Jesus ressuscitou. Foi isso que os discípulos fizeram? Seguiram Pedro. Pedro abandonou e voltou às velhas práticas, lá atrás. Nós temos que orar mais pelos nossos líderes, porque os nossos líderes são pessoas influentes. São pessoas que podem levar você para o céu, te ajudar a levar para o céu. Eles não vão te levar para o céu, obviamente. Vão te ajudar na sua caminhada, mas que podem te ajudar a levar para o buraco. Ore pelos seus líderes. Simão Pedro não chamou os discípulos e disse assim, olha, venham comigo pescar. Não. Pedro falou assim, eu vou pescar. Os discípulos acompanharam Pedro. Abandonaram o chamado. Desistiram do chamado de Jesus e voltaram a pescar. Voltaram à sua antiga profissão. Deixaram de ser pescadores de gente para voltar a ser pescadores de peixe novamente. Só que Jesus aparece lá na beira da praia, e aí João olha lá, Jesus fala para eles, vocês têm alguma coisa para comer aí? E João fala assim, é o Senhor. No momento que João fala, é o Senhor, Pedro pula na água. Antes ele vestiu a capa dele, porque ele estava só de cueca, de sunga, só com as roupas íntimas. Pedro vestiu a capa, pulou na água, nadou por 90 metros. Se fosse eu, estava ralado, porque eu não sei nadar. Eu ia ter que pegar o remo e ir por 90 metros. Pedrão nadou por 90 metros, chegou lá na praia, encontrou com o Senhor e ficou mudo. Ele não sabia o que falar para o Senhor. Sabe aqueles encontros que você tem assim, não é para acontecer isso, né? Mas se você está brigado com alguma pessoa e você chega do lado da pessoa assim, sabe aquela sensação horrível assim, você não sabe o que falar? Oi, tudo bem? Nossa, vai chover, né? Vai chover. Pedro estava tipo isso na presença de Jesus. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que falar. Por quê? Porque Pedro, irmãos, sabia que ele tinha desistido, que ele tinha abandonado, que ele tinha largado tudo. Parecia que a ressurreição de Jesus não tinha produzido os efeitos na vida de Pedro. Ele estava perdido na caminhada. Lembra do gráfico, aquela descida lá? Foi a descida quando Pedro negou Jesus. Por quê? Porque ele abandonou, ele voltou para as velhas práticas. Ele abandonou o Senhor. Só que Jesus, irmãos, não humilha Pedro. Jesus, tem uma palavra que o meu pai gosta de falar, não sei se vocês conhecem aqui essa palavra, mas Jesus chega na maciota. Já ouviram isso? Quem já ouviu falar? Jesus chega na maciota. Jesus chega de boa. Jesus chega na manha, chega mansinho. Jesus chega humilde para Pedro. Jesus não chama Pedro de covarde. Jesus não xinga Pedro, Jesus não fala para Pedro, fala assim, Pedro, nossa, você é um cara fraco, hein? Você é um cara, vou te contar, eu não devia nem ter te chamado. Misericórdia, hein, Pedro? Pelo amor de Deus do meu pai. Você é um cara fracote. Não, Jesus não faz isso. Pelo contrário, Jesus chama Pedro no ladinho, e Jesus começa a perguntar aquelas famosas falas dele. Ele falou assim, Pedro, tu me amas mais do que esses outros discípulos me amam? E Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, você tem certeza que você me ama? E aí Pedro fala assim, Senhor, já aborrecido. Fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo.
Jesus está trazendo Pedro para a realidade e está trazendo cura para a vida de Pedro apenas com uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, mesmo em todo o seu embaraço, no buraco que ele estava, abandonado, responde com a verdade que habitava dentro do seu coração, porque por mais que ele tivesse voltado pescar, tentasse abandonar, tentasse voltar às suas velhas práticas, o Espírito Santo do Senhor habitava no coração e na vida de Pedro. Por isso que ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque Jesus via o coração de Pedro. É como naquele momento, irmãos, que nós estamos prestes a fazer uma coisa errada, mas o Espírito Santo de Deus lateja lá dentro de você e fala assim: não, não faz isso não, faz isso não, você é meu, eu sou teu, não faz isso não, porque o Espírito Santo habita em você, irmão. É o Espírito Santo atuando dentro da vida de Pedro, e é Jesus chamando Pedro para pastorear as suas ovelhas. Irmãos, eu termino essa ministração nessa manhã, e eu quis mostrar para vocês a vida do apóstolo Pedro, com essa montanha russa de altos e baixos, justamente por causa do título dessa mensagem, porque Jesus é o Jesus, não é dos encontros, Jesus é o Jesus dos reencontros. Todos os dias, nós que estamos aqui, irmãos, você que me ouve, eu que te falo, as pessoas que ouvem pela internet, todos os dias, nós erramos, nós falhamos, nós caímos. Quantas vezes na sua caminhada cristã você pensou em desistir? Quantas vezes você teve momentos de baixa? Mas você também teve momentos de altas. Só que em todos esses momentos da sua caminhada, Jesus nunca desistiu de você. E eu tenho uma coisa para te falar, irmãos. Eu não, o Espírito do Senhor tem uma coisa para falar para vocês aqui nessa manhã. Jesus nunca desiste dos seus filhos. Jesus nunca desiste dos seus filhos. Você pode tentar fugir, você pode tentar correr, você pode tentar voltar lá para o seu mar da Galileia. Você pode tentar voltar lá a pescar, lá no seu passado, voltar às suas práticas. Você pode tentar fugir do Senhor. Mas Jesus vai lá te encontrar, na beira da sua praia. Jesus vai lá te encontrar, porque Jesus é o Jesus dos reencontros. Jesus não desiste de nós, irmãos, mesmo sendo falhos e pecadores. Porque, como eu disse antes, não se trata de nós, se trata dele, se trata de Jesus. E se o Evangelho dependesse de nós, irmãos, Jesus estava lascado, né? Mas o Evangelho não depende de nós, o Evangelho depende de Jesus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, que somos usados pela sua graça e pela sua misericórdia. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. Pai, nós te damos graça nessa manhã, Senhor. Graças porque o Senhor é o Jesus dos reencontros, Pai. Quantas vezes nós falhamos, erramos, tentamos esquecer, Pai querido, que somos cristãos. Quantas vezes, Pai querido, nos vemos nos nossos buracos, nas nossas mazelas, Pai, nos nossos erros. Nos vimos cansados, Senhor Jesus. Quantas vezes, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. E o seu sacrifício naquela cruz do Calvário não foi em vão, Jesus. Nós declaramos nessa manhã que amamos o seu Evangelho, que amamos a tua palavra e que te amamos, Jesus, acima de tudo e acima de todos, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus querido, a sermos restaurados, como Pedro foi restaurado, Pai. Nós precisamos encontrar o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus querido, a curar as nossas feridas, as feridas da nossa alma. Se tem irmãos aqui nessa manhã que tem feridas, Senhor Jesus querido, que tem problemas, Pai querido, na sua alma, no seu espírito, que precisam ser curadas, que o Senhor cure eles nessa manhã, Senhor.
Se tem pessoas que precisam de cura física, Senhor, cura eles nessa manhã também, porque o Senhor é o Deus dos milagres. Quando o Senhor encontra, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor batiza, o Senhor liberta, Pai. O Senhor traz o pacote completo para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que temos aflições, sim, Jesus. Sabemos que temos problemas para enfrentar no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na família, Senhor, onde estivermos com os nossos vizinhos. Mas o Senhor está conosco, e como diz aquela maravilhosa canção, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. E nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos comprou por um alto e bom preço. E não se trata de nós, se trata do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus querido, pelo Senhor habitar em nossas vidas, Pai. E que possamos levar a Tua palavra para que mais pessoas tenham um encontro contigo, um encontro transformador e libertador das suas vidas, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.